entrevistado de hoje é o atuante presidente da subseção de Cubatão, Luiz Marcelo Moreira. Luiz Marcelo, é um prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo ao programa. Eu que agradeço, já agradeço em nome de toda a diretoria da subseção de Cubatão e deixo aqui meu abraço à diretoria de Santos, na pessoa do presidente, meu amigo Julião. Várias são as atribuições de um presidente de subseção, mas hoje a gente especificamente vai conversar sobre algo que está acontecendo de muita relevância, muito importante, na verdade está se fazendo história. E tanto o conselheiro André Louro quanto o presidente Luiz Marcelo são pessoas atuantes nesse ato que nós vamos comentar aqui, que é a questão da reabertura do processo da Vila Socol. Primeiramente, eu pergunto ao Luiz Marcelo o que se foi esse acidente, para o telespectador entender, até que tem gente que não foi em 1984, não foi? Exatamente. Em poucas palavras, de forma bem rápida, o incêndio ocorreu na Vila Socol, né, hoje atual Vila São José, durante o dia do 24 de fevereiro, que iniciou-se um vazamento de um duto de combustível da Petrobras, e esse vazamento iniciou por volta das 13 horas, com alarde de vários moradores junto à Petrobras, e nada se fez. E por volta de meia-noite e pouco do dia 25, se rompeu esse duto, né, que já estava corroído bastante, falta de manutenção. Houve um rompimento, que é uma explosão, mas só que é uma explosão que foi decorrente do rompimento. E aí se jorrou muito combustível e por volta de 1 hora o incêndio foi deflagrado e permaneceu em chamas a Vila Socol em plena madrugada do dia 25, por volta de 3 horas esse incêndio. E eu pergunto, por que a ideia de reabrir esse processo? E no dia, respondendo já a sua pergunta, no dia seguinte se iniciou o inquérito policial. O inquérito foi oferecido uma denúncia através de 2 promotores, né? Um inquérito longo. A denúncia foi oferecida em junho do mesmo ano e eram 24 acusados. No ato de recebimento do magistrado à época, ele já só recebeu com relação, acho que a 17 acusados, outros foram excluídos. E durante o processo criminal, né, instrução, outros tantos também, através de habeas corpus, conseguiu trancar a ação penal. E no final, em primeira instância, houve uma condenação de 11, acho que 11 ou 12 acusados, recorreram ao tribunal, e o tribunal, que era um antigo TACRIM, ele absolveu todos. E esse ano, como você disse, completou 30 anos dessa tragédia. Houve um lançamento de um documentário feito por um menino que tem 20 e poucos anos, o Diego Moura. Nós fomos convidados junto com outras autoridades e lá eu, o Dorival e o André, nós resolvemos encampar a nossa comissão da verdade da subseção de Cubatão, encampar um foco só com relação a esse caso, essa tragédia da Vila Socol. E aí iniciamos com uma criação de uma ata, na qual o André e o Dorival são os coordenadores da comissão, e eu atuo ali como um ajudante e membro da diretoria. E a ideia partiu em razão desse documentário, e aí que foram isentos de culpa, isso já há 30 anos atrás, pelo TACRIM, e aí houve um documentário e essa vontade de esclarecer os fatos que na época não... Exatamente. Em reunião, logo no dia seguinte a essa exibição desse documentário, nós traçamos algumas metas da comissão. É o resgate ao direito à memória que tem a população, né? Direito à verdade, se o número de mortos que saiu ali do processo é o número real, se a quantidade de combustível que está no processo oficial foi o que vazou realmente. Então, resgate à memória, a responsabilidade dos culpados, né? A não impunidade, a reparação civil e, ao final de tudo, levar esse caso à Corte Interamericana. A OEA, né? Para que o Estado brasileiro seja processado e condenado por essa operação abafa. É uma operação abafa, inclusive é o Dorival, né, que à época, ele é advogado hoje, jornalista,
e membro da comissão. À época ele era vereador em Cubatão, então ele vivenciou. E nós, naquela época, nós vivíamos no último ano, os últimos anos de ditadura, e além disso, Cubatão também, junto com Santos, é área de segurança nacional. Então houve toda uma operação que o Dorival brilhantemente denominou de Operação Abafa, para diminuir a dimensão dessa tragédia. Perfeito. E aí nós requeremos o desarquivamento do processo, já desarquivou, são 21 volumes, e já também fiz o pedido de guarda definitiva dos autos, porque esses autos teriam um fim muito triste. Sim. Seria incinerado. E é um processo histórico. E daí já essa comissão nossa foi encampada pela comissão Rubens Paiva, que é da Lesp. Então nós temos um ato de cooperação técnica. Já estamos no dia 30 de julho agora, nós temos a 5ª audiência, onde foi marcada essa audiência a pedido do antigo presidente da Petrobras, o chamado japonesinho do Geisel, que até é difícil falar o nome do japonês, Shigeaki Ueki. E também ele não respondeu à ação porque graças a um habeas corpus. E ele pediu para depor nesse dia. Então é um dia histórico e de suma importância para essa reabertura da verdade do caso da Vila Socorro. Então preliminarmente foi pedido a abertura, vai se realizar agora. Então essa composição já está feita. E a ideia é o seguinte, é passar para a população que não outrora não estava viva, ou o pessoal que vivenciou ali, a importância num caso como desse. E também a mão da ordem, na verdade, porque a ordem, um dos intuitos da ordem é justamente esse, preservar a sociedade. Exatamente. Então foi muito importante a gente falar. Então, entende-se a magnitude, porque eles vão levar a corte interamericana, nesse caso. O objetivo final, sim. E a condenação do Estado brasileiro em danos morais. Em danos morais, reparar toda a família aí de vítimas. E o que Tem alguma associação dessas famílias vitimadas? Já teve, eu acho que está até extinta, não sei de informar com precisão, mas estava extinta. E eu tenho um cuidado enorme quando trato disso, porque quem está atrás disso é a Ordem dos Advogados do Brasil. Né? É uma instituição que é muito aceita na sociedade, de uma importância gigante pela busca da cidadania, do direito social, da justiça. Então, eu fiquei muito feliz que era um problema local, virou regional e agora é estadual, porque a comissão Rubens Paiva acolheu isso e fará parte do relatório final essa nossa investigação, que já também adianto, não posso adiantar alguns dados, né? Outros posso, que estão aparecendo dados novos que não estavam no processo. E também dados no processo que quem milita no direito, quem é operador do direito, assusta. Tem fraude processual, né, laudos complicados de se analisar, tá entendendo? Uma peça que foi analisada por 2 laudos, pelo laudo do IPT, ela veio de forma reduzida. Então existem algumas situações. Um quebra-cabeça vai se encaixar. Vai se encaixar. Na verdade, a representatividade da ordem ela se faz por pessoas que trabalham nela de forma atuante, como o conselheiro André Louro, o presidente Luiz Marcelo. Quer dizer, na verdade, senão nada ficaria inerte e a injustiça, né, se foi feita, na verdade, se perpetuaria essa injustiça. Exatamente. E então é muito importante, eles estão de parabéns. Todos envolvidos nessa épica reabertura de um processo, porque é difícil acontecer isso, principalmente mandado pela ordem, né? Então é muito importante. E eu te pergunto, quando que vai ser a Assembleia? A 5ª audiência pública, agora dia 30 de julho. Audiência pública, perdão. Audiência pública no auditório lá da Lesp, no Teotônio Vilela, das 14 às 18, com oitiva confirmada do presidente à época da Petrobras, de 2 diretoras de escolas de Cubatão, dos jornalistas todos da Globo que cobriram o caso no dia seguinte, Carlos Nascimento, Isabela Assunção, mais outros que não me lembro, do Jorge Moreira, que já deu uma versão fundamentada, nós já ouvimos ele numa audiência em Cubatão,
ele falou que não foram 700 mil litros só, não, 2 milhões de litros, pelo tamanho, parte técnica e física, pelo tamanho do duto que fazia o transporte do combustível, que era um duto de 9 km, um diâmetro aproximadamente de 22 polegadas, então ali comportava 2 milhões e meio de combustível. Então houve mesmo, nós não temos dúvida que houve uma operação Abafa para diminuir o tamanho da tragédia. Em números de mortos, nós acreditamos que não ficou só nos 93, o próprio MP chegou no número de 508, só que oficial 93. E a Petrobras, isso é um absurdo, não sei se eu já comentei com você aí em off, a Petrobras à época excluiu as vítimas menores de 12 anos de qualquer indenização. É uma jurisprudência que se criou que nunca ouvi falar. É um tempo no Brasil que muita coisa está aparecendo agora e é muito importante essas ações da ordem. Infelizmente nós não temos mais tempo, mas o assunto é muito grande e nós vamos acompanhar e tanto as pessoas que estão aqui à frente nessa importante ação vão voltar aqui no nosso programa e eu quero agradecer a presença do Luiz Marcelo aqui, parabenizando pelo trabalho assim, maravilhoso que tem sido feito e espero que ele volte aqui no programa e depois dar essa audiência pública mais novidades para explicar para a gente esse caso que é grande repercussão, não só aqui na região, como no Brasil inteiro. Obrigado, viu? Eu que agradeço aí o convite da Nathalie, do seu, da diretoria da subseção, em nome do Julião, da Tânia, da Maria Lúcia, do Sérgio, de todo mundo que convite, e a Ordem dos Advogados do Brasil, a qualquer chamado estaremos aqui sim. Muito obrigado.